Ei pessoal, bom dia! Hoje nós vamos iniciar com o nosso conteúdo de física em relação ao movimento. A física e a química geralmente elas são trabalhadas em conjunto. A gente viu lá desde o primeiro capítulo que existiam os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, né? E que os fenômenos físicos era aquele em que não tinha transformação da matéria. Já os fenômenos químicos é aquele que eu tinha a transformação da matéria. Agora a gente vai ver um pouquinho mais especificamente da física, porque lá no primeiro capítulo a gente já viu um pouco dela. Mas agora, a partir de hoje, nós vamos ver mais especificamente os conteúdos trabalhados na química e vamos iniciar a nossa primeira aula sobre o movimento. Não precisa se preocupar de não estar vendo a apresentação, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês posteriormente, ok? Bom, o movimento. O movimento, ele é uma parte da física chamada de mecânica. E a física mecânica, ela pode ser dividida em três ciências, né? Em três áreas, que a gente tem a física mecânica cinemática, a física mecânica dinâmica e a física mecânica estática. Bem, gente, a física mecânica cinemática, qual que é a diferença dela para as outras físicas mecânicas? Todas elas trabalham o movimento, mas na cinemática não há preocupação com o que leva ao movimento. Por exemplo, né? Não se preocupa, por exemplo, com o que faz o carro andar. Não se preocupa com o motor, e sim com o carro já em movimento. Quantos quilômetros ele pode percorrer, qual a velocidade desse carro, enfim. Então, isso é trabalhado dentro da cinemática. Então, a preocupação dentro da cinemática, ela é relacionada com o espaço que um corpo pode se movimentar, a velocidade que esse corpo atinge, enfim, isso está dentro da cinemática. A física dinâmica, ela já vai se preocupar com as causas que levam o movimento. Então, a gente faz, dentro da física, levando esse exemplo do carro, a física mecânica dinâmica, ela vai se preocupar com como que eu faço esse carro andar. Então, dentro da física dinâmica, a gente vai estudar as forças, a gente vai estudar Newton. Por quê? A física cinemática, a que estuda o movimento, sem preocupar com as suas causas, quem desenvolveu, quem inicialmente descreveu os seus postulados, os seus conceitos, foi Galileu. Na física dinâmica, Newton, estudando aquilo que Galileu tinha deixado, né, como informação, ele vai então criar uma nova área dentro da física, que é a física dinâmica. Ou seja, Galileu parou para perguntar, Newton se parou para se perguntar: se eu tenho um carro que ele movimenta, né, tantos quilômetros por hora, ou que ele anda 100 metros, 100 quilômetros, o que faz ele andar? Então, Newton chega a desenvolver os conceitos de força, que é aqueles conceitos que a gente vai ver mais futuramente, mas que você já deve ter ouvido falar, né? Que todo carro, todo corpo tende a permanecer em movimento, se ele estiver em movimento, ou todo corpo tem que permanecer sem parar, desde que uma força o faça se movimentar. Então, esses conceitos vieram de Newton. Então, Newton, depois dos postulados de Galileu, ele descreve uma nova área da física, que é a física dinâmica, que aí sim se preocupa com as causas do movimento, o que leva o movimento. Então, por isso que dentro da mecânica, quem aí gosta, né,
tem vontade de seguir carreira, né, na área de mecânica, vocês vão ver muitas coisas relacionadas a Linneu, porque todo o motor do carro, toda a locomotiva, todo o motor de indústria tem a ver com esses postulados de Newton, tá? Galileu já é a física mais antiga, que é a cinemática, ou seja, ela não se preocupa com o que leva o carro a andar, e sim com quantos quilômetros esse carro pode andar, ou quantos quilômetros ele pode chegar por hora. Então a gente tem aí o conceito de velocidade, que vai ser um dos primeiros conceitos que a gente vai ver, que entra dentro da física cinemática. Uma outra área que a gente vai verificar dentro da física relacionada ao movimento é a física estática. Né? O que é estática? Estática a gente já pensa, né? É um corpo parado, né? Estátua, estático. Então, só pelo próprio nome diz, né? É alguma coisa que está parada. Mas será que eu sentado aqui, ou vocês na sala de aula, será que vocês estão parados? Então, isso a gente vai estudar dentro da física estática, que é o que estuda o equilíbrio dos corpos. O que faz um corpo a ficar parado? O que leva a gente a conseguir ficar em pé, por exemplo? O que leva a um atleta levantar um peso sem se movimentar? Entre outras coisas. Então aí a gente tem a física estática, que também é uma área da física que vai estar relacionada com o movimento. A física estática, ela vai se preocupar, todo o corpo em equilíbrio, ele está parado? Será que toda vez que a gente está em equilíbrio, a gente está parado? Então aí vem as outras questões relacionadas à profissão, né? Por que um professor de educação física, um educador físico, será que ele estuda física? Com certeza, né, gente? Porque a física tem toda a relação com essa questão do movimento. Como que eu faço, né? Como que eu desenvolvo uma técnica dentro de um jogo de futebol para eu tornar aquele jogo mais dinâmico, mais movimentado ou mais parado. Então, tudo isso é regido, né, indiretamente por leis físicas. Bom, então o que a gente está vendo aqui? A gente vai começar a iniciar a física através do estudo do movimento, que é dentro da área de física mecânica, e o movimento ele vai ser estudado em 3 grandes áreas, que é a física cinemática, a física dinâmica e a física estática, ok? Gente, então antes da gente entender o movimento propriamente dito e iniciar na nossa física da área da cinemática, desculpa, a gente precisa conhecer alguns conceitos fundamentais. Dentre os conceitos fundamentais da física mecânica, a gente vai ter o referencial e a trajetória. O que seria o referencial? O referencial é um ponto de observação de um movimento. O que quer dizer isso? Que o movimento ele vai ser relativo, ou seja, ele depende de uma referência, de um ponto referencial. O que seria esse ponto referencial? Onde está o observador? Esse conceito ele surgiu dentro, né? Não é que ele surgiu, mas ele chegou a ter um nome, né? Uma teoria, graças a Einstein. Porque Einstein chegou à conclusão de que nada era absoluto, tudo era relativo. Então a gente tem a teoria da relatividade. Então o que isso tem a ver com o movimento? O movimento ele vai ser relativo, ele depende do observador. Por exemplo, ali a gente tem a figura, né? O passageiro e o observador. Esse passageiro em relação a esse observador, ou seja, esse ponto referencial que está aqui dentro, sentado para o lado de fora do ônibus, está em movimento ou está parado? Se a gente for observar, à medida que esse ônibus, né, ele vai acelerando, a distância entre o ônibus e o observador, ou seja, esse ponto referencial, vai reduzindo. Ou seja, em relação
a esse ponto referencial, que é esse observador que está para o lado de fora do ônibus, os passageiros sim estão em movimento. Agora, por outro lado, a gente tem aqui os passageiros e o motorista. Em relação ao motorista, os passageiros, eles estão em movimento ou estão parados? Vai ocorrer redução da distância percorrida do passageiro em relação ao motorista? Não, a menos que esse passageiro levante e vai até o motorista. De maneira, quando ele está sentado, em relação ao motorista, esse passageiro está parado. Então, o movimento ele depende do ponto referencial, ou seja, ele depende do referencial, que é o ponto de observação. A gente vai ver que dentro da mecânica, o movimento ele vai ser relativo, ele depende desse ponto. Por exemplo, só para a gente fixar mais, se eu tivesse no lugar desse homem aqui para o lado de fora, o observador fosse os passageiros, quem está em movimento seria esse observador e não o ônibus, né? Então, por exemplo, quando a gente está andando de carro ou de ônibus e a gente vê as árvores para o lado de fora, a gente sentado, eu como observador, eu como ponto referencial, para mim, na realidade, quem está em movimento é as árvores e não eu, tá? Então, em relação às árvores, quem está em movimento é o ônibus, é o carro. Então, o movimento ele é relativo, ele depende de um referencial. Um outro exemplo aqui, ó. Uma outra questão também. O movimento e o repouso são conceitos relativos, exatamente isso. Depende. Se eu falasse com vocês, eu estou parada, sentada aqui, nessa sala. Para vocês, eu estou em movimento ou estou parada? Depende, né? Depende do ponto referencial. Se vocês estivessem aqui me observando, eu estaria parada. Porém, em relação ao Sol, eu estou em movimento, porque a Terra ela gira ao redor do Sol. Tá bem? Então, lá no Sol eu estou em movimento, eu não estou parada porque a Terra está girando. Então, tudo depende do referencial. Um outro exemplo aqui, ó, exemplo 1. O passageiro sentado dentro do ônibus está em movimento ou em repouso? Depende de quê? Né? Depende do referencial. O movimento de um corpo visto por um observador vai depender do referencial no qual o observador está situado. Então, em relação a essa pessoa parada aqui no ponto de ônibus, esse passageiro sentado dentro do ônibus, assim como o motorista, ele está em movimento. Agora, em relação ao motorista, os passageiros estão em repouso, tá? Então, o movimento ele depende do ponto referencial, ele depende do referencial, que é o ponto de observação. Um outro exemplo, né? A lâmpada fixa no teto do trem está em movimento ou em repouso? Em relação ao observador lá na estação, ela vai estar em movimento. Agora, em relação ao passageiro que estava lá dentro, próximo à lâmpada, ela vai estar em repouso. Então, tudo depende do referencial. Um outro exemplo, né? Um avião reabastecendo o outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso? Mais uma vez, depende. Em relação ao outro avião, os dois estão em repouso. Porém, um observador da Terra, olhando os aviões ser reabastecido, eles vão estar em movimento. Então, tudo depende do observador. Bem, então vamos analisar esses movimentos, esses exemplos que eu dei, né? O exemplo 1, que é a questão do passageiro sentado dentro de um ônibus, ele está em movimento em relação ao observador que está na calçada. E está em repouso em relação ao motorista, como eu falei. A lâmpada fixa no teto do trem, ela vai estar em movimento em relação ao observador que está na estação. Porém, em relação ao passageiro, ela está em repouso. E no terceiro ponto, né?
Não, depende do referencial. Considerando um dos aviões como referencial, como eu falei, um dos aviões como referencial, ele vai estar em repouso. Agora, considerando a Terra como referencial, ou um observador aqui da Terra, ele vai estar em movimento. Então, só para a gente concluir, se o corpo variar a distância em relação ao referencial, o corpo se encontra em movimento. Caso contrário, o corpo vai estar em repouso, ok? Então, o movimento ele depende de um referencial. Bem, outros conceitos fundamentais dentro da física mecânica. Ponto material ou partícula, que são pontos com dimensões desprezíveis. Quando a gente for falar de estática, né, da física estática, do movimento estático, que é a que se preocupa com o equilíbrio dos corpos, a gente vai ver que o tamanho da partícula, por exemplo, se eu soltar um corpo, né, de uma pessoa de uma altura X, o tamanho dessa pessoa, no caso, dentro da física mecânica, ela é desprezível. Lógico que outras áreas da física vão levar em consideração o ponto com dimensões, vai levar em consideração as dimensões desse corpo, né? Então aí já não é mais ponto material. Então, ponto, quando eu falar ponto material ou partículas, vão ser pontos, né, com dimensões desprezíveis, ou seja, não importa o tamanho do carro, por exemplo, não importa o tamanho do corpo em si, tá certo? Então, isso é um conceito fundamental dentro da mecânica. Um outro conceito é a trajetória. Assim como o movimento, a trajetória ela também vai depender do ponto de referência. O formato da trajetória ela varia, né? Então a trajetória na realidade ela vai ser o caminho descrito por um móvel. Esse caminho pode ser circular, pode ser retilíneo, ou seja, uma trajetória reta, pode ser parábolo, né, fazendo curvas, né, que é o caso, por exemplo, desse avião. Mas por que a trajetória ela também é variável em relação ao ponto de referência? Então, um exemplo clássico dentro dos livros de física é a questão dos aviões. Por exemplo, um avião que ele vai estar liberando alimento para uma pessoa, por exemplo, né, para uma cidade, ele tem que calcular a distância que esse alimento ou essa caixa ela vai percorrer ao longo quando ela ser liberada do avião. Mas a forma da trajetória, por quê? A forma da trajetória ela vai variar em relação ao observador. Para a pessoa que está em terra, quando o avião soltar essa caixa de alimento, ela vai descrever uma trajetória parábola, né, em curva, né, fazendo como se fosse uma curva, que a gente chama de parábola dentro da física. Agora, para o piloto do avião, ela vai ter trajetória retilínea, que ele despreza a velocidade que ele se encontra em relação ao corpo que está na Terra. Então, a trajetória ela também é um conceito. Qual que é o conceito de trajetória? É o caminho descrito pelo móvel. Pode ser circular, por exemplo, como um automóvel ele está em uma rotatória, a trajetória dele é circular. Quando ele está em linha reta, é retilínea. Quando o avião solta a caixa para o motorista, essa trajetória da caixa ela é retilínea, porém, dependendo do observador, se for solto por exemplo, do alto, ela vai descrever um outro tipo de trajetória. Então, a trajetória ela também vai depender do observador, tá? Do ponto de referência ou do referencial. Bem, como eu falei com vocês, a primeira parte que a gente estuda dentro da física mecânica é a cinemática. Então, o que é a primeira coisa que a gente aprende de cálculo dentro da cinemática? É o cálculo de velocidade média. Agora para frente, até quando a gente falar de força, quando a gente entrar nas leis de Newton, a gente vai estar trabalhando com cinemática, né?
A velocidade média é um conceito que pertence à física mecânica dentro de cinemática. Então, como que eu calculo a velocidade média? A velocidade média é calculada pelo ΔS, essa é a forma. Esse símbolozinho aqui é chamado delta, é um símbolo grego. ΔS sobre ΔT. O que eles representam esse símbolo? Esse símbolo significa variação de posição, ou seja, a gente tem o ΔS vai ser igual a uma posição final menos a posição inicial. Nada mais é que o espaço total percorrido por um automóvel, por exemplo, ou por um corpo que está correndo, ou enfim, alguma partícula que está em movimento. Então, a velocidade média ela vai ser dada pela variação entre a posição do móvel e pelo tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento. O ΔS vai ser igual à posição final menos a inicial. E o ΔT vai ser igual ao tempo final menos o tempo inicial. Quando um automóvel, um corpo, a gente parte do repouso, a minha posição inicial vai ser sempre zero. O meu tempo inicial vai ser sempre zero. Então, para me calcular a velocidade média, eu divido o deslocamento, que é dado pelo ΔS, é o espaço total que aquele carro, ou aquele corpo, ou aquela partícula percorreu, dividido pela variação do tempo. Quanto tempo ele gastou para percorrer aquele X espaço. Bem, a gente vai a alguns exemplos aqui pelo computador e depois a gente vai tentar fazer isso no quadro, ok? Então, aqui na figura, por exemplo, né? A gente estava no repouso, zero. Depois, a partir de 100 metros, começou a contar o tempo desse atleta. Então, quando ele estava a 100 metros, o tempo dele era 10 horas e 20 minutos. Depois ele percorreu 300 metros e se marcou nesses 300 metros 10 horas e 25 minutos. Então, qual que é a velocidade média desse atleta? Primeiro eu tenho que saber o ΔS e depois o ΔT. Qual que seria o ΔS? Se eu comecei a marcar o tempo a partir de 100 metros, a posição inicial desse atleta era 100 e a posição final era 300. Logo, o ΔS vai ser igual à posição final menos a inicial. Então, a gente tem 300 menos 100. Então, esse atleta, na realidade, ele percorreu 200 metros. Bem, e o ΔT? ΔT vai ser igual ao tempo final menos o tempo inicial. Bom, quando ele estava em 100 metros, que era o tempo inicial, ele tinha feito 10 horas e 20 minutos. Quando ele estava a 300 metros, que era a posição final dele, ele estava em 10 horas e 25 minutos. Logo, vai ser 10 horas e 25 minutos menos 10 horas e 20 minutos, o que equivale a 5 minutos. Aqui eu posso fazer direto porque as unidades eram semelhantes, então era só eu descontar, né? Hora de hora e minuto de minuto. Então, 10 menos 10, 0. 25 menos 20, 5. Então, o ΔT é 5 minutos. Então, como que eu sei a velocidade média dessa pessoa? Eu vou dividir o ΔS sobre o ΔT. ΔS vai ser igual a 200 dividido por 5, né? Que vai dar em torno de 40 metros por minuto. Mas aí a gente vai ter que discutir isso, porque a gente vai ver nas próximas aulas que existe, né, unidades para a gente expressar a velocidade média e essas unidades elas têm que ser seguidas, né? A gente vai ver que a velocidade média ela é expressa em metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas nesse caso seria simples, era apenas eu converter 5 minutos para segundos, né? Então eu tenho que saber que 1
em cada minuto eu tenho quantos segundos, e fazer uma regra de 3, mas aqui não vem ao caso. O caso aqui é a gente entender o que é posição ΔS e o ΔT. Aqui um outro exemplo, né? Um trem, ele andou, né, 200 metros, sendo que ele só mediu, né, a velocidade dele, quer dizer, ele partiu do repouso e andou 200 metros. Qual seria o ΔS desse trem? Bom, se ele partiu do repouso, como eu falei, a posição inicial dele é 0. E a posição final foi o tempo percorrido por esse trem. Então, a gente tem que o ΔS vai ser igual a posição final menos a posição inicial, que é 200 metros. Bom, agora vamos para o cálculo de velocidade média. Considere um carro que percorre 100 km em 2 horas. A razão entre o deslocamento e o tempo necessário caracteriza a velocidade escalar média do carro. Pode-se dizer que a velocidade escalar média do carro foi igual a 50 km por hora, ou seja, ele percorreu 100 km, então o ΔS é 100 em 2 horas, então o ΔT é 2. 100 dividido por 2, 50 km por hora. Essa é a velocidade média desse trem. Bom, então chegamos à questão das unidades. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, a velocidade média é considerada em metros por segundo, tá? A posição sempre em metros e o tempo em segundos. Então, se a gente acha fora disso aí, a gente precisa converter, que nas próximas aulas eu vou ensinar vocês a converter velocidade de metro por segundo por quilômetro por hora. Mas, a princípio, a gente tem que saber que, pelo Sistema Internacional, que é o sistema que padroniza todas as unidades, a posição vai ser sempre em metros, a velocidade vai ser em metros por segundo e o tempo em segundo. Ah, professora, mas se eu achar a posição em quilômetros por hora e estiver pedindo por metro, em metro, aí nós vamos ter que voltar naquela reguinha, lembram? Que a gente multiplicava ou dividia por 10 para chegar a essa transformação de posição. O do tempo a gente tem que saber que 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos e 3.600 segundos, né? Então, a gente precisa fazer essas regras de 3. Mas o nosso foco aqui é a velocidade média. A velocidade média pelo Sistema Internacional de Medidas, ela é dada em metros por segundo, mas a gente também pode encontrar casos que é mais comum, principalmente aqui no Brasil a gente usa muito, a velocidade média em quilômetros por hora. Tá bem? Então, a gente nas próximas aulas a gente vai aprender a transformar essa velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora. Um outro adendo, né? Um outro ponto importante a respeito desse conteúdo em relação aos nossos conhecimentos. Alguém podem ficar curiosos de, quando eu vejo, por que a velocidade, então, quando eu olho no velocímetro, ela vai mudando de acordo com o que meu pai ou o motorista acelera o carro? Bom, a velocidade dada no velocímetro, ela é a velocidade instantânea, é a velocidade naquele instante, por isso que ela varia. A velocidade média, ela não varia, é a velocidade média que você faz em todo o percurso. Por exemplo, se você tivesse feito, né, por exemplo, de Castelo a Cachoeiro, uma certa quantidade de quilômetros você fez a 20 km por hora. Outra velocidade você fez a 40 km por hora. Na outra, a 80. A velocidade média, ela vai ser a média dessas velocidades. E a velocidade instantânea foi aquela que você olhou. Naquele instante você estava a X velocidade. Então, a velocidade que é dada no velocímetro é a velocidade instantânea. Continuar o nosso estudo sobre a velocidade média.
Agora a gente vai partir para os exercícios resolvidos. Então eu vou ler para vocês alguns exercícios e vou pegar as informações do exercício e passar no quadro e depois ensinar a fazer o cálculo de velocidade média, ok? Então vamos ao primeiro exemplo. Exemplo 1. Vamos lá. Um canguru que mora no zoológico demora 12 segundos para atravessar a sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual a velocidade média do canguru? Então, a gente viu que a velocidade média é o que ele quer saber. E a gente viu durante as aulas que a velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é igual à posição final do canguru menos a inicial. Se eles falaram que ele demora 12 segundos para percorrer toda a sua jaula, que tem 25 metros, então eu já suponho que o ΔS vai ser igual a 25, porque a jaula dele é o comprimento da jaula. Automaticamente, a posição inicial é 0, porque eu prevejo que o canguru parte do repouso. Então, ele iniciou percorrendo, saiu do repouso e foi percorrer a sua jaula. Então, a velocidade inicial é 0. A posição inicial é 0. ΔS vai ser igual a 25 menos 0, 25 metros, porque ele já falou que a jaula tinha 25 metros. Bom, o ΔT, ele demorou 12 segundos, então o raciocínio é o mesmo. ΔT vai ser igual a tempo inicial menos tempo final. Ou, desculpa, o contrário, tempo final menos tempo inicial. ΔT vai ser igual. Se ele demorou 12 segundos, automaticamente eu já penso, ele partiu do repouso. Então, se ele partiu do repouso, o tempo inicial é 0. 12 segundos depois, ele percorreu toda a jaula. Então, o tempo final é 12 segundos, menos 0. ΔT vai ser igual a 12 segundos, que foi a unidade que o problema me deu. Foi isso que ele estava perguntando? Não, ele quer saber a velocidade do canguru. Então, é só eu jogar na fórmula. Velocidade média vai ser igual ΔS sobre ΔT. ΔS é 25 e o ΔT é 12. Então, a velocidade média do canguru vai ser igual a 12 dividido por 25, o que dá 2,08. Aí, pergunto para vocês, qual que é a unidade dessa velocidade? O espaço percorrido está em metros. O ΔS o tempo está em segundo. Se a velocidade média é a relação entre o espaço percorrido e o tempo que ele gastou para percorrer esse espaço, então, nesse caso aqui, a unidade de velocidade é metros por segundo. A resposta do problema é o quê? O canguru tinha uma velocidade igual 2,08, desculpa, 2,08 metros por segundo, ok? Então, essa é a fórmula que eu calculo a velocidade média. Há um exemplo 2. Bom, há 2 horas da tarde, um carro passou por 1 km 100. Às 4 da tarde, passou por 1 km
130. Qual a sua velocidade média? Vamos fazer um breve desenho aqui para a gente entender. Então, aqui, 2 horas da tarde, ele passou pelo quilômetro 100. E 4 da tarde, vocês podem colocar, tá, gente? 14, né? E 16, que não altera o cálculo. 16, ele passou pelo quilômetro 130. Aí eu pergunto para vocês, qual é a velocidade média desse carro? Vamos lá, então. Bom, como eu falei, ele partiu, né? Eu comecei a medir a quilometragem que ele percorreu a partir das 2 da tarde. Então, esses 100 quilômetros aqui vai ser a minha posição inicial. E esse 130 vai ser o quê? Minha posição final. Então, eu já vou saber como calcular o meu ΔS. ΔS vai ser igual a posição final menos posição inicial, ou P0, tá, gente? ΔS vai ser igual a 130 menos 100, que vai ser igual a 30, o quê? Quilômetros. Bom, agora vamos ao tempo. O tempo inicial, T0 ou TI, foi o quê? 14 horas, que foi quando eu iniciei a medida do tempo. O tempo final foi às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. Então, já consigo calcular meu ΔT. Vai ser igual ao T final menos o T inicial, ou 0. ΔT vai ser igual a 16 menos 14, que vai ser igual a 2 horas. Então, agora eu já consigo calcular a minha velocidade média. Desculpa. Então, vai ser velocidade média, vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média vai ser igual. Qual que é meu ΔS? 30 quilômetros dividido para o meu ΔT. 2 horas. Então, a minha velocidade vai ser igual a 15, o quê? Qual que é a unidade de velocidade? Se o meu espaço percorrido está em quilômetro e o meu tempo em hora, automaticamente a minha velocidade vai ser o quê? Quilômetros por hora. Então, a resposta do problema. Qual a velocidade média do carro? Então, vamos lá. A velocidade média do carro foi de 15 quilômetros por hora. É muito importante a gente sempre destacar em provas que tenha questões discursivas que você sabe que tem que escrever velocidade média, porque, como eu falei, existe a velocidade instantânea, que é a velocidade do velocímetro, tá bem? Né? Vou ler pausadamente, vocês tentam fazer, né? Parem o vídeo, tentam fazer no caderno de vocês, em um rascunho, e depois vocês vão conferir o vídeo para ver se vocês acertaram, ok? Então, vamos lá. Considere que Roberto, em suas caminhadas de 50 quilômetros, para manter o seu condicionamento físico, desenvolve uma velocidade média de 5 km por hora. O tempo gasto para percorrer essa distância é de... Então, aqui está dando ao contrário, né? As questões. O exercício, ele deu a velocidade de Roberto, que foi de quantos? 5 km por hora. Então, a velocidade média de Roberto foi de 5 km por hora. E ele também dá o espaço percorrido.
50 quilômetros. Então, o delta S de Roberto é igual a 50 quilômetros. O delta T vai ser igual à interrogação, que ele quer saber quanto tempo Roberto percorre 50 km por hora a uma velocidade de 5 km por hora. Se a velocidade média está em km por hora, automaticamente o meu ΔT que eu vou encontrar vai estar em horas, ok? Então, só jogar na fórmula. Velocidade média vai ser igual a ΔS dividido pelo ΔT. A velocidade média é 5 km por hora. Vai ser igual ao ΔS 50 dividido pelo ΔT, que é o que eu quero saber. Como é uma proporção, é que é como se eu fosse um umzinho, né? Eu vou multiplicar cruzado. Então, vamos lá. 5 vezes ΔT. 5 ΔT. Como se fosse um X aqui, tá, gente? É uma equação de primeiro grau. 1 vezes 50. 5 ΔT vai ser igual a 50. Vou fazer uma setinha aqui. ΔT vai ser igual. Tá multiplicando, eu repito 50 aqui na frente. O 5 tá multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, o ΔT vai ser igual a quanto? 50 dividido por 5, que vai ser igual a 10 horas. Então, qual foi o tempo gasto para Roberto percorrer 50 quilômetros? Roberto gastou 10 horas. Então, o tempo que Roberto gasta para percorrer 50 quilômetros a uma velocidade de 5 quilômetros por hora é 10 horas. Certinho? Então, esse é o terceiro exemplo. O último e quarto exemplo. Bom, vamos fazer igual que eu falei com vocês. Eu vou ler o problema, vocês pausam o vídeo e tentam resolver. Uma bola leva 4 segundos com uma velocidade de 15 metros por segundo para se deslocar de um ponto a outro. Qual a distância percorrida? Nesse caso, o problema me deu a velocidade média e o tempo que ele gasta para percorrer determinada distância, que é o que eu quero saber. Então, dentro da forma de velocidade média, a distância percorrida, ou o deslocamento, ele é dado pelo ΔS. Então, na realidade, o problema ele quer saber o ΔS. Vamos colocar aqui exemplo 4. Ele quer saber o ΔS. Ele deu que a velocidade da bola era 15 metros por segundo. E o tempo gasto, ΔT, era igual a 4 segundos. Então, simplesmente eu jogo na fórmula. Velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é 15, é só eu substituir. O ΔS é o que eu quero saber e o ΔT é 4. Como é uma proporção, eu multiplico cruzado. ΔS vezes 1, ΔS. 15 vezes 40, 60. Então, o ΔS vai ser igual a 60 metros. Por que metros, professora? Porque a velocidade está em metros por segundo, o tempo em segundo. Se a velocidade média está em metros, automaticamente meu ΔS vai ser dado em metros. Se a velocidade fosse quilômetros por hora, automaticamente o meu ΔS seria quilômetros. Então, a resposta do problema. Qual que é a distância percorrida pela bola? A distância
percorrida será de 60 metros. Ou seja, essa fórmula de velocidade média me permite calcular não somente a velocidade média, mas o meu deslocamento, o meu ΔT, que é o tempo, e o tempo que eu levo para andar determinada distância. Tudo isso faz parte dentro da disciplina de cinemática, ok? Qualquer dúvida, a gente vai resolver mais exercícios que eu vou enviar por vocês. E aqueles que não são meus alunos, se quiserem mais exercícios para exercitar os conhecimentos adquiridos, é só me mandar pelas redes sociais. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa é um pontinho-chave que a gente inicia o nosso conhecimento sobre mecânica. Bom dia para vocês e fiquem com Deus. Vamos lá, gente. Só para a gente recapitular os exemplos que foram feitos no quadro e vocês tentarem fazer no caderno sem as respostas, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. Um canguru que mora no zoológico demora 12 segundos para atravessar sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual a velocidade média do canguru? Então, como a gente viu, né? A fórmula de velocidade média vai ser igual ao ΔS sobre o ΔT. Como ali o tamanho da jaula, que vai ser o espaço percorrido pelo canguru, é 25 metros, o meu ΔS é 25. O meu ΔT é 12 segundos, porque ele levou 12 segundos para percorrer toda a jaula. Então, é simplesmente eu dividir 25 por 12, que vai dar 2,08 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque o comprimento da jaula, ou seja, o espaço percorrido pelo canguru vai tá dado em metros e o tempo que ele demora para percorrer esse espaço está em segundo. Por isso que a minha velocidade vai ser metros por segundo. Bom, o segundo exemplo. Às 2 horas da tarde, um carro passou pelo quilômetro 100. Às 4 da tarde, passou pelo quilômetro 130. Qual a sua velocidade média? Aqui, o foco da questão é a posição do carro. Por que a posição do carro? Porque eu só marquei o tempo que ele gastou depois que ele já estava em movimento, ele não saiu do repouso. Eu não comecei a marcar o tempo quando ele saiu do repouso. Por isso que minha posição inicial ela não vai ser 0, porque o carro não estava em repouso. Eu já comecei a medir ele depois que ele andou 100 metros. Então, o meu ΔS, que a gente viu que é calculado pela posição final menos a inicial, vai ser igual a 30. Por que 30? 130 é a posição final, que foi o final do percurso que eu acompanhei o carro, e 100 foi o momento, é a posição inicial, o momento que eu iniciei o movimento, né? Marcar o tempo do movimento. Então, vai ser 130 menos 100, que é igual a 30 quilômetros, porque ele falou em quilômetros, por isso que o meu espaço percorrido aqui, no caso, é em quilômetros. Bem, o ΔT. A gente viu que o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então, o ΔT vai ser igual. Às 2 da tarde é 14 horas, é meu tempo inicial. Foi o momento que eu olhei o relógio e vi o carro passando, eu sabia o quilômetro que ele já tinha andado. Então, às 2 da tarde, poderia ter colocado 2 aqui que não ia atrapalhar o resultado, né? E às 4 da tarde, que é 16 horas, né? A gente tem, então, tempo final, 16 menos 14, que é igual a 2 horas. Ah, professora, se eu tivesse colocado 2 e 4, seria a mesma coisa. Então, seria 4 horas menos 2, que é igual a 2 horas. Para calcular a velocidade média, eu jogo na forma ΔS sobre ΔT. Então, a minha velocidade média vai ser 30 dividido por 2,
que vai ser igual a 15. Então, a velocidade média do carro em que ele percorreu 100 km e 130 km foi de 15 km por hora. E o meu exemplo 3, que fala do Roberto. O Roberto ele é um atleta, então em suas caminhadas de 50 km para manter seu condicionamento físico, ele desenvolve uma velocidade de 5 km por hora. O tempo que ele gasta então para percorrer esses 50 km. Então, como eu falei, na fórmula de velocidade média, eu consigo calcular não só a velocidade média, mas eu consigo calcular o espaço percorrido e o tempo. Ah, professora, eu queria saber quanto tempo eu levo para eu fazer uma caminhada daqui em Cachoeiro. É só eu pegar o tempo que a quilometragem, a distância de Castelo a Cachoeiro e dividir e fazer por uma velocidade. Aí eu vou andar 3 km por hora, aí eu vou andar 1 km por hora. Eu vou saber quanto tempo eu vou gastar de ir a pé, de Castelo a Cachoeiro. Essa fórmula é muito usada por atletas, né? E por pessoas que gostam de fazer andar de bicicleta, fazer corrida, caminhada, enfim. Então, porque ele consegue calcular o tempo que ele gasta para fazer determinado percurso e ele busca sempre reduzir um tempo, se for um atleta. Se for uma pessoa comum, ele vai querer saber o tempo que ele gasta. Ah, quanto tempo que eu gasto de andar de bicicleta daqui em Venda Nova? Então, eu vou saber minha velocidade, mais ou menos, né? E faço o tempo mais ou menos. Então, esse tipo de cálculo também é feito por aqueles aplicativos de caminhada, aplicativos de corrida, enfim. Então, lá dentro do aplicativo, o programador embutiu essa fórmula através de algum sistema, alguma codificação de programação, tá bom? Então, isso aí é muito utilizado hoje, sim, ainda no nosso dia a dia. Todo mundo aí que faz uma caminhada, que faz corrida ou que anda de bicicleta, tem instalado algum aplicativo para calcular o tempo, a distância que percorre, né? E a velocidade. Então, essa fórmula que a gente viu é que a gente está embutida dentro desses aplicativos por meio de programações, né? Então, vamos lá. Bom, o espaço percorrido pelo Roberto vai ser 50 quilômetros. A velocidade que ele acha que vai gastar é 5 km por hora. Então, é simplesmente o quê? Colocar aqui na velocidade média, eu coloco 5, no ΔS o 50, dividido pelo ΔT. Faço o cálculo cruzado, né? 5 ΔT vai ser igual a 50. ΔT vai ser igual a 50 dividido por 5, é igual a 10 horas. Resposta: o tempo gasto por Roberto vai ser de 10 horas. Então, Roberto, ele para andar 50 quilômetros numa caminhada, ele gasta 10 horas. Aí eu te pergunto, né? Vamos pensar que a gente é um treinador de algum atleta, de caminhada, de corrida, enfim. O que eu tenho que fazer para eu reduzir esse tempo? Eu tenho duas coisas: ou aumentar a velocidade, ou se tiver como reduzir o espaço percorrido, o ΔS. Mas geralmente o que os atletas fazem? Eles tendem a aumentar a sua velocidade. Então, os recordes dele em relação ao tempo está o quê? No fato deles aumentarem ao longo do seu condicionamento físico a sua velocidade. Bom, o quarto e último exemplo. Uma bola leva 4 segundos com uma velocidade média de 15 metros por segundo para se deslocar de um ponto a outro. Então, eu joguei uma bola, então ela vai deslocar daqui de onde eu estou até um determinado ponto. Qual a distância percorrida? Eles colocaram, vamos imaginar, eles colocaram um aparelhinho lá e viram que a bola ela alcança 15 metros por segundo, né, a velocidade da bola. E leva 4 segundos para chegar no seu ponto final, onde eu quero. Né, que eu quero jogar a bola e ela chega depois de 4 segundos. Se eu preciso calcular qual é a metragem, né, a distância percorrida pela bola, simplesmente, mais uma vez, eu jogo nessa fórmula. Velocidade média é igual a 15 metros por segundo
E o tempo, que é o ΔT, é 4 segundos. Então, é só substituir na fórmula. O tempo, ΔT, 4 segundos. A velocidade média, 15 metros por segundo. Vou jogar essa fórmula aqui. Onde que está o 15? Na velocidade. 15 vai ser igual ao ΔS, que é o que eu quero saber, dividido pelo tempo, que é 4 segundos. ΔS vai ser igual, tá dividindo, passa multiplicando. ΔS é igual a 15 vezes 4, que é igual a 60 metros. Então, a bola, em uma velocidade de 15 metros por segundo, ela gasta 60 metros para chegar ao ponto onde eu quero. Esse tipo de cálculo é muito usado também em épocas de Copa do Mundo, né? Em que eles querem saber qual a velocidade, por exemplo, do chute do Neymar, de um determinado gol. Eles veem a área de onde o jogador estava, né? Eles sabem o tamanho do campo, então eles veem a posição de onde que o jogador chutou e faz a metragem, o tempo que gastou a bola, eles quantificam através das imagens, né? E conseguem então chegar à velocidade média do chute, por exemplo, do Neymar. A gente vê isso muito em torneios de Copas do Mundo. Bom, gente, então o nosso primeiro passo dentro da física é em relação à velocidade média. Eu espero que vocês tenham entendido. Treina o uso da fórmula, tá? Se vocês quiserem, eu vou dar mais alguns exercícios, mas treinem pelo menos por esses estudos, exercícios resolvidos, que se vocês já conseguirem substituir na fórmula, vocês já estão entendendo bastante. Mas qualquer dúvida, pode me procurar na rede social, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato nosso com a física. Beijos e fiquem com